Saúdo você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 9 desta série de lições sobre enganos dos nossos dias. E a lição número 9 é intitulada A Falácia do Ateísmo. E nós vamos estar lendo a nossa revista juntos aqui, e desta feita nós não vamos colocar na tela para você a leitura da revista, assim que se você puder fazer uma pausa e buscar a sua revista, ou se já tiver em suas mãos, por favor, abra nas páginas, a partir da página 61 da nossa revista, mas como de costume nós vamos passar para você este roteiro, que nós preparamos, vamos fazer paralelamente o estudo dele junto com o da lição, e eu preparei uma página adicional para ajudar a explicação do último tópico do nosso roteiro. Então, este material todo que você está vendo aqui vai estar disponibilizado na descrição do vídeo para você, e este material também você vai estar tendo disponibilizado na tela enquanto nós vamos estudar. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, a falácia do ateísmo, e na página 63 agora, nós vamos ler o primeiro tópico da nossa lição, e trata-se motivações do ateísmo, e ele é, primeiro subtópico, prevalência da ciência. Então, vamos à leitura deste material aqui. Diz assim: nos últimos séculos, o avanço do conhecimento científico tem levado muitos a imaginar que a ciência substituiu a necessidade de Deus. Essa visão, conhecida como cientificismo, sustenta que somente aquilo que se pode ser comprovado cientificamente é verdadeiro. Portanto, só é verdade o que a ciência pode comprovar. E veja que só em falar assim, nós já entendemos que tudo que é espiritual, fica fora deste contexto, porque a ciência não tem capacidade para explicar as coisas espirituais. Então vamos seguir a leitura aqui. No entanto, essa premissa é falaciosa, pois a ciência não tem ferramentas para negar nem afirmar a existência de Deus. Ela apenas estuda o mundo natural, enquanto Deus está além do alcance dos métodos científicos. Então, nós mencionamos as coisas espirituais, e Deus, que é Senhor sobre as coisas espirituais e materiais, não pode ser acessado, conhecido através das coisas materiais ou cientificamente. A fé cristã nunca esteve em conflito com a verdadeira ciência. Pelo contrário, muitos dos grandes cientistas da história, como Newton, Pascal e Kepler, foram homens tementes a Deus que viam a ciência como uma forma de conhecer melhor a criação divina. A Bíblia afirma: os céus manifestam a glória de Deus, e a ordem e a complexidade do universo apontam para um Criador inteligente. Então, o que o pastor está nos trazendo ao entendimento é que os cientistas, na verdade, vão descobrir, se a ciência for verdadeira, vão descobrir aquilo que a Bíblia já nos diz. Historicamente, nós vemos isso, que a ciência já descobriu muitas das coisas que nós aprendemos na Bíblia Sagrada e vice-versa, ou seja, se aprendemos na ciência, encontramos depois que está na Bíblia Sagrada, porque é a verdade de Deus. Então, nem sempre a ciência é contrária à razão, pelo contrário. Se esta ciência for feita corretamente, sem viés, então o que nós vamos encontrar é que a ciência comprovará aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque, afinal de contas, foi Deus quem criou todas as coisas. Sofrimento e mal é a segunda colocação, ou seja, o pastor está nos fazendo caminhar sobre o seguinte pensamento: quais são os motivos? O que as pessoas que são ateus dizem que são ateus por causa disso? Quais são as suas, vamos colocar nas nossas palavras, desculpas, para dizerem que Deus não existe? Então, a primeira, nós falamos, é que a ciência é a única maneira racional de se entender as coisas deste mundo, e, portanto, se nós queremos entender, queremos usar a razão, nós não podemos usar a Bíblia Sagrada, nós temos que usar os conhecimentos científicos, a tecnologia para alcançar. E o segundo, motivação seria muito comum ouvida também, o sofrimento e o mal. Escutemos o que o pastor diz, que realmente reflete o sentimento das pessoas que assim falam. Outra motivação comum para o ateísmo é a existência do sofrimento e do mal no mundo. Muitos perguntam se Deus é bom e todo-poderoso, porque permite o sofrimento. Esta questão tem levado a muitos a rejeitar a fé. No entanto, a Bíblia oferece uma resposta honesta e profunda. O sofrimento entrou no mundo devido ao pecado.
E Deus não é o autor do mal, mas sim aquele que providenciou redenção por meio de Cristo. A cruz de Cristo, Jesus, é a maior resposta divina ao problema do sofrimento. Deus não se manteve distante da dor humana, pelo contrário, encarnou-se e sofreu em nosso lugar a fim de trazer salvação e esperança. O sofrimento não é sinal da ausência de Deus, mas oportunidade de experimentar a sua graça e consolo. Então, como nós ouvimos aqui, as pessoas tendem a fazer esta colocação de que se houvesse um Deus bom, né, então não existiria nem dor nem sofrimento no mundo. E o que o pastor colocou para nós é uma realidade. O sofrimento está no mundo por causa do pecado. Deus não criou um mundo com sofrimento, mas ao ser humano, não é, cair no pecado e o pecado entrar no mundo, então este pecado é que trouxe junto a ele, a essa posição espiritual separada de Deus, toda uma mazela, né? Toda a situação que nós conhecemos hoje como dor e sofrimento. E encontrarmos, como o pastor colocou aqui, com Deus, isso vai ser o estudo do nosso segundo tópico, encontrarmos com Deus por Cristo Jesus, muitas dessas dores, muitos desses problemas são solucionados, são minimizados e há uma esperança eterna que é a nossa maior esperança. Terceiro subtópico aí, orgulho e desejo de autonomia. Além das questões intelectuais e emocionais, o ateísmo muitas vezes brota de um desejo profundo de independência. O ser humano afetado pelo pecado deseja ser o senhor de si mesmo, e eu sublinhei essa parte aí, o senhor de si mesmo, rejeitando qualquer autoridade que o confronte. Paulo declara que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois trocaram a glória de Deus pela glória de si mesmos. Esse orgulho espiritual leva a pessoa a se tornar o centro de sua própria moral, verdade e propósito. Ao rejeitar a existência de Deus, ele se vê livre de prestação de contas e busca viver segundo os seus próprios desejos. No entanto, essa autonomia é ilusória, pois o homem foi criado para depender de Deus e encontrar nele seu verdadeiro sentido. Então, essa terceira colocação, ela é muito verdadeira, nem sempre ela é falada pelas pessoas, mas eu trouxe alguns recursos para você numa aula sobre ciência e cientistas, na teoria darwiniana. Eu vou colocar este recurso de novo disponível na descrição do vídeo, porque são algumas citações de cientistas que algumas delas concluem, inclusive, isso, né, que eles querem dizer que Deus não existe, ou não querem entender que exista um Deus, porque eles não querem ser limitados, eles não aceitam a limitação da sua vida pessoal por qualquer tipo de regras divina. Então, o fato de querer esta liberdade ou esta libertinagem é o que provoca as pessoas a não quererem Deus, a não quererem acreditar em Deus, ou talvez até acreditem, mas preferem desprezar e se colocam como ateus. Então, este é o cerne deste segundo tópico e nós vamos passar ao nosso roteiro, né? O nosso roteiro que nós temos da nossa lição, está aí o título da nossa lição, a falácia do ateísmo, e nós fizemos um roteiro e eu vou, a cada tópico que nós terminamos, nós vamos estar estudando o subtópico, né, os tópicos e os subtópicos aí pertinentes, portanto, o nosso roteiro total, veja a falácia do ateísmo, as motivações do ateísmo, então, em primeiro lugar, aí este é o primeiro tópico, né, vamos estudá-lo agora, as motivações do ateísmo em 3 subtópicos. Quais são eles? Razão e ciência, sofrimento e mal, orgulho e autonomia. Então, veja, como razão e ciência, nós encontramos o primeiro texto aí de Romanos, capítulo 1, e versículo 21 e 22, que diz o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Até o pastor mencionou, né, este versículo aí para nós. Então, veja, a razão, ela não é contrária à fé. A ciência, ela não é contrária à fé. Deus criou todas as coisas materiais que nós conhecemos. No entanto, como nós estudamos no primeiro tópico aqui, pelas palavras do nosso comentarista, a motivação primária do ateísmo é esta, é dizer que quem tem a razão, quem tem a ciência, não tem que acreditar em Deus, porque a razão e a ciência explicaria tudo
que nós temos, essa é a sua colocação. No entanto, como diz o texto que a gente acabou de ler aí, estas pessoas reconhecem a Deus pela criação, não todas, mas algumas, e Deus diz, a gente até vai ler um versículo lá na frente que fala que Deus fez o universo, a sua criação, de tal maneira que o homem fica inexcusável. Essa é a palavra divina. Eu vou ler este texto daqui a pouco com você, mais tarde. Fica inexcusado, né, de não entender que há um Deus por trás desta criação. Então vamos ao segundo texto bíblico aí para nós. E diz 1 Timóteo 6, 20 e 21, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé, a graça seja contigo, amém. Então veja que Paulo, se despedindo aí, não é, de Timóteo nessa primeira carta, ele menciona alguns cuidados a ele, e um deles é ter horror à ciência falsa, a falsamente chamada ciência, ou seja, uma ciência manipulada. E isso já existia no tempo do apóstolo Paulo, e se existia no tempo do apóstolo Paulo, eu quero dizer para você com convicção, porque temos visto esta prova, né? Hoje com a mídia social, com os vídeos no YouTube, etc, etc, e outros relatos por escrito, nós temos visto a desprovação, né, de determinadas coisas que foram supostamente cientificamente comprovados, mas que o que nós vemos é que houve manipulação, ou que houve, não foram, não é, rígidos na maneira de usar metodologia científica, e desculpe se eu estou sendo um pouco técnica aqui, mas é uma série de maneiras de você fazer a ciência ser manipulada. E isso tem acontecido em várias áreas, para vários produtos, até por questão de venda e etc., por interesses maiores, não só acerca de coisas religiosas ou espirituais, mas isso tem acontecido. Então, a palavra de Deus nos diz, a ciência era e é manipulável, e, portanto, ela pode se tornar uma falsa ciência. Então, como é que nós vamos crer numa coisa que pode ser manipulável? Mas a palavra mesmo de Deus diz, né, esta palavra, aleluia, ela é perfeita e ela é eterna, ela não é manipulável, e foi Deus mesmo quem se comprometeu para que esta palavra estivesse em nossas mãos, aleluia. O segundo subtópico, né, voltando aí ao nosso material, o segundo texto, o segundo subtópico é sofrimento e mal, né? Nós falamos já sobre a razão e a ciência. Agora, o segundo subtópico é o sofrimento e mal, ou seja, a segunda desculpa, né? E neste subtópico nós vamos ler o primeiro versículo aí, que seria este Romanos, capítulo 8, versículo 18 e versículo 28. E o texto diz o seguinte, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Então, vemos por este texto aí, né, que a Bíblia apresenta para aqueles que creem em Deus, aqueles que não escolhem ser ateus, que Deus, em verdade, propôs uma saída para o sofrimento. Uma vez que o sofrimento não foi um envio de Deus, não foi uma criação de Deus, não foi algo que Deus planejou e fez o homem vir ao mundo, como Adão e Eva, dentro de uma estrutura de sofrimento e de dor. Mas o pecado é que trouxe, o pastor fez uma colocação aqui na lição para nós, direta e verdadeira, biblicamente falando. E nós temos que ser fiéis a esta realidade. Qual é? Que o pecado é que trouxe todo o sofrimento, toda a dor a este mundo. E o que nós precisamos, então, resolver como humanidade, é o problema do pecado. Agora, ele resolve espiritualmente, mas nós continuamos com uma realidade, né, ao nosso derredor, de sofrimento, de dor, de possibilidade disso acontecer, de envelhecimento, de morte. No entanto, o que Deus solucionou não só foi uma vida em liberdade espiritual aqui ainda neste mundo, mas a vida eterna, cuja vida eterna no céu, como diz o texto do Apocalipse, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais nada destas coisas que nós vivemos aqui. Então, o segundo texto aí, para o sofrimento e o mal que nós propomos, está em Jó. Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22, diz, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu,
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, olha o que diz a palavra de Deus. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, trouxe-nos aqui um ponto que a gente já falou. A culpa, no melhor dos sentidos, não é de Deus. Não é de Deus. Deus, por sua justiça para com o pecado, tinha que punir o pecado. Nós, como seres humanos, somos aqueles que escolhemos em Adão o pecado e até hoje, vamos ser bem honestos, a nossa natureza pecaminosa, né, nos atrai, ela nos leva ao pecado. Se não for o poder de Deus em nossas vidas, nós viveríamos, né, em pecado, o que separa o homem de Deus e que traz e faz o mal para com a humanidade que nós vivemos, né? O pecado traz somente destruição, inclusive, entre nós. Então, essa segunda motivação, sofrimento e mal, nós já vimos estes dois textos aí, comprovando aquilo que nós temos estudados. Deus não tem culpa, né? Mas Jó, pelo contrário, ele diz: eu vim sem nada, eu sou humano. O reconhecimento dele, isso é uma beleza, né? O reconhecimento dele de quem ele é como homem e de quem Deus é como Deus. E ainda a graça de Deus, que ele, de uma certa maneira, evidenciou adorando a Deus, e que nós evidenciamos em entender que Deus foi não só gracioso, né, para ser Deus, mas providenciou em Cristo Jesus uma solução eterna para o pecado. Claro que enquanto em vida, como nós dissemos, e claro, todos nós sabemos dessa realidade, nós temos algum sofrimento, mas a vida eterna nos aguarda. Vamos ao terceiro subtópico aí do nosso estudo, que seria o orgulho e a autonomia. Vou passar 2 versículos para você aí. Primeiro é Isaías, né, 14, versículo 13 e 14, diz aí: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você lembra de quem é este texto aí? É uma menção, não é, profética, por boca de Isaías, mas das palavras do próprio Satanás. Este era o desejo do seu coração, de ser como Deus, né, de exaltar-se ao lugar de Deus. E esta cobiça, este orgulho interior, é o que enche o coração hoje do homem no pecado. Então, este orgulho, né, faz com que ele queira ser ateu para poder dizer: olha, não existe um Deus e eu sou meu Senhor, eu soluciono meus problemas. Nós, como seres humanos, nós encontramos as nossas próprias soluções. A ciência se desenvolveu, a psicologia se desenvolveu para as coisas da alma, a ciência médica para as dificuldades do corpo e assim por diante, né? No entanto, a palavra de Deus diz que esse orgulho, né, nasceu no coração do inimigo das nossas almas. Este é o primeiro texto que nós temos para compartilhar. O segundo está em Romanos, capítulo 1, e versículo 28, que diz: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E este texto é uma referência a pecados imorais sexuais. A Bíblia e Paulo, assim, neste texto, eu não li os demais versículos aí, mas este é o texto que se refere a isso. Algumas imoralidades, né, que a Bíblia menciona claramente aí, nasceram por quê? Por este desejo de autonomia do homem. Como ele disse, Paulo, Deus se revelou, se fez conhecido, mas as pessoas não se importaram, não deram lugar ao reconhecimento de Deus, e por causa disso, Deus os entregou, ou seja, permitiu estes que decidiram ficar longe de Deus, fora de Deus. Então Deus não forçou a salvação sobre eles. Deus não forçou as regras, as leis de Deus sobre eles. Deus não forçou o amor de Deus sobre eles. Simplesmente os entregou aos seus próprios desejos, cujos desejos, motivados pelo pecado, e eu digo motivados espiritualmente, não é? Trouxeram toda essa perversidade que nós conhecemos hoje. Então vamos aí para o nosso próximo tópico aqui na nossa lição. Nós terminamos o primeiro subtópico, as motivações do ateísmo, a razão, ciência, sofrimento e mal, orgulho e autonomia. Agora o segundo tópico da nossa lição é na página 65 da nossa revista. E o texto diz aí, segundo subtópico, resposta bíblica ao ateísmo. Primeiro subtópico, conhecimento de Deus. A Bíblia ensina que todos os seres humanos têm uma consciência natural,
da existência de Deus. Paulo escreveu que o que de Deus se pôde conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. E a gente vai ler daqui a pouco este versículo de novo, no contexto ali um pouquinho maior. Isso significa que a criação testemunha continuamente sobre o Criador. E essa revelação é percebida mesmo por aqueles que não conhecem as Escrituras. É isso que o texto comprova. Paulo nos faz essa colocação aí divina para o nosso entendimento espiritual deste assunto. A natureza, com sua beleza, ordem e complexidade, aponta para um Deus sábio e poderoso. Tá? Nós vamos ler os versículos daqui a pouco, quando nós formos para o nosso roteiro. Vou seguir aqui. A queda humana, então, é a segunda resposta bíblica. Então, primeira resposta bíblica, nós já escutamos dos ateístas. Por que são ateus? Porque acham 3 razões, aqui talvez mais, mas essas são as principais realmente. Mas a resposta bíblica é que o conhecimento de Deus, ou seja, a existência de Deus, a comprovação, não pelos recursos da ciência, mas pelo recurso do próprio Deus. Aleluia. E nem só necessitado de algo espiritual, pela própria criação, a própria criação do universo, tanto do macro como do micro, Deus mostra a sua existência. Então, esta é a primeira resposta bíblica, que o mundo não tem desculpa para entender que Deus existe. Em segundo lugar, a resposta bíblica é o pecado, é a queda do homem. Vamos ler aqui o tópico que diz: a Bíblia mostra que a incredulidade é consequência da queda. E apresenta-se como uma rejeição voluntária da verdade revelada na criação. Então, está muito bem colocado aqui. Deus se fez revelar de maneira que, segundo a palavra, a gente vai ler já daqui a pouquinho o versículo, não há desculpa, eles ficam inexcusáveis. Não há como não entender, e eu já vi algumas pessoas encontrando pessoas que eram cientistas, que eram ateus, mas em alguma entrevista ou outra, muito interessante, dizendo, olha, alguns é pela ciência mesmo que eles encontram, olha, tem que ter um Deus, nós chegamos à conclusão que não existe, não pode não existir uma inteligência maior que criou, que provocou. Alguns entendem isso olhando para o micro, as coisas pequenas, como o DNA e todas as sequências, aquela abundância de informação que existe ali, mas outros até por coisas humanas. A última pessoa que eu ouvi falando sobre isso, uma senhora cientista, ela disse: tudo mudou na minha vida quando eu tive um filho, e o amor e o relacionamento com ele, eu pensei, eu comecei a sentir que não pode acabar tudo isso aqui, a gente ser somente um monte de célula, que esta virtude que é tão grande morra com as células, não é? Então veja que num assunto sentimental, num assunto de alma, a pessoa encontra ou tem caminho de encontrar a existência de um Deus moral, de um Deus que ama, de uma virtude que vai além das coisas físicas do materialismo. Então vamos seguir a leitura aqui, né? O pecado não apenas separou o homem de Deus, mas também corrompeu a sua mente e o seu coração. O ateísmo, portanto, é uma expressão da rebelião do coração humano, que busca remover Deus do centro da existência. Então, segunda verdade bíblica é essa: o homem não aceita Deus porque ele decidiu, ele quer outra coisa, porque a revelação declara, tanto como nós dissemos, das coisas físicas, como até coisas emocionais e espirituais. Há pessoas que tiveram experiência nesta área também. Aleluia, aleluia. Confrontações com o inimigo, com as trevas, e aonde encontraram uma Bíblia, encontraram um crente, encontraram-se com uma palavra, com um folheto, e ali usaram a palavra de Deus, oraram a Deus e encontraram socorro espiritual. Então, nessas 3 áreas, as pessoas que não criam em Deus, né, encontram a Deus através dela. Então, aquele que permanece é por quê? Porque está em pecado e decidiu permanecer em pecado. Situação que o homem já nasceu sobre ela, né? A queda humana, a realidade que nós nascemos debaixo do pecado, mas a situação que permanece por escolha própria, rebeldia contra Deus. Terceiro lugar, o que a Bíblia nos ensina é a própria revelação em Cristo. Jesus é a revelação final e perfeita de Deus à humanidade. Por meio de Cristo, Deus se tornou visível e acessível. Negar a existência de Deus é, portanto, rejeitar a revelação que ele deu de si mesmo por meio do Filho, que era Deus encarnado.
Suas palavras, milagres, morte e ressurreição confirmam a veracidade de sua missão. Aqueles que o rejeitam também rejeitam a luz da verdade que veio ao mundo. Sem essa luz, o coração humano permanece em trevas. Então, segundo o comentarista aqui para nós, rejeitar a Deus significa rejeitar a Jesus. E como a maioria das pessoas dizem que não tem problema com Jesus, nós vamos falar isso, inclusive, no terceiro subtópico do nosso estudo, que vai ser um pouco mais diferenciado daquilo que a revista nos propõe, né? Mas, neste ponto, ele diz, se você rejeitar a Deus, você está rejeitando também ao próprio Jesus Cristo, que é a luz. Então, vamos ao nosso roteiro agora, né? De volta aí ao nosso roteiro, nós vamos ler o terceiro. Nós vamos ver, tá aí, o segundo tópico do nosso estudo, está aí a resposta bíblica ao ateísmo. Então, nós vamos dividir em 3 subtópicos, o conhecimento de Deus, mas já temos os tópicos na lição, né? Agora vamos ler os textos bíblicos, a queda humana, a salvação em Cristo, vai ser o meu terceiro subtópico aí. Então, o primeiro deles, o conhecimento de Deus, o primeiro versículo está aí para nós, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles, ou seja, nas coisas criadas, é o contexto aí, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, que coisas invisíveis? As de Deus, as coisas que são espirituais, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. Olha aí o que Deus está dizendo para nós. Isso não é o que nós entendemos. A gente pode não ver isso, mas Deus está dizendo para nós que funciona assim. Então, as coisas invisíveis, ou seja, espiritual, desde a criação do mundo, o poder eterno de Deus, a divindade de Deus, se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas. Para que, veja bem a palavra que eu falei para você que estava aí, para que eles, ou seja, os homens que decidem não crer em Deus, fiquem o quê? Inexcusáveis. Então, o que nós vemos é a comprovação bíblica de Deus dizendo o que acontece. Para nós, a gente pode não ver assim. Mas Deus está dizendo para nós que Ele criou de tal maneira, e eu mesmo tinha essa pergunta, eu às vezes rio comigo mesmo, que eu perguntava muitas vezes, falei, um pastor até cubano, foi a primeira pessoa que eu ouvi fazendo essa pergunta, para que tanto? Para que tanta estrela? Para que um universo tão grande? Para que tamanha grandeza? E eu, com certeza, não tenho toda a resposta acerca da sabedoria do nosso Deus, mas eu encontrei uma resposta biblicamente através desses nossos estudos aqui. Qual é? Esta grandeza deveria ser prova absoluta. É para que o homem se torne inexcusável de entender que Deus existe e aceitar que este Deus existe. Então vamos ao segundo texto aí do nosso conhecimento de Deus, Atos capítulo 17, esta pregação, parte da pregação de Paulo aí, não é? Atos 17, versículo 27 e 28 diz, para que buscassem ao Senhor. Então Paulo está falando aquelas pessoas que não são nem judeus, são realmente pagãos, não é? Em Atenas, explicando sobre a salvação, não é? Ele está fazendo uma pregação para eles aí, com um contexto e umas palavras diferenciadas daquilo que a gente geralmente vê de Paulo, por causa do público pagão, mas ele está explicando que ele queria, Deus queria que as pessoas buscassem a ele, ao Senhor, se porventura, veja as palavras que ele usa, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, o que Paulo está fazendo aí para essas pessoas que eles estão escutando, é isso, é dizer, olha, este Deus que eu estou apresentando para você, se você se lembra do comecinho dessa pregação, ele falou, a gente até intitula o Deus desconhecido, né? Porque Paulo diz, olha, eu passei nos seus templos e vi num dos templos um altar escrito ao Deus desconhecido. Pois é, esse que vocês não conhecem é o que eu vim apresentar para vocês. E aí ele apresenta este Deus como Deus criador dos céus e da terra. É como ele começa. E aí ele continua falando até que ele chega nesse ponto que nós falamos aí, né? Que este Deus quer que as pessoas busquem a ele, e alguns não sabem onde ele está, tateando é uma expressão, né? Ou seja, estão buscando conhecer isto que é espiritual, mas que eles entendem que existe, mas este Deus que alguém pode estar buscando dessa maneira sem o entender, ele está perto de nós.
Ele é o dador da vida, da respiração, de tudo que nós temos, intrinsecamente como homens, vem deste Deus que Paulo está apresentando. Nós não vamos ler a pregação dele, que termina com um chamado ao arrependimento, não é? A conversão dos ídolos para adorar somente a este Deus verdadeiro, que é o Deus criador. Então nós vamos passar para o próximo slide aqui nosso, né? É o segundo subtópico. O primeiro foi o conhecimento de Deus, que é a primeira resposta bíblica. A segunda resposta bíblica trata-se da queda humana. E vamos ler o texto aí de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então está ensinando para nós que o pecado entrou no mundo e pelo pecado todos os demais problemas, todos os demais sofrimentos, a dor, até o ponto de morte. Então, o problema de dor e sofrimento é consequência do pecado, e é isso que nós aprendemos aí. O segundo texto é de Efésios, capítulo 2, versículo 12, que diz que naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então veja que a nossa posição gentílica, nós não tínhamos nem parte com Israel. Então, para nós entendermos hoje a queda humana, nós estaríamos, ou estávamos, como ele diz no caso, para os irmãos de Efésios, que agora já são irmãos, né? Ou seja, a nossa situação de queda, nós estaríamos separados de Cristo, nós estaríamos sem nem o pacto que Israel tinha, né? Estranho, ou seja, completamente separados, sem conhecimento da promessa e, portanto, sem esperança e sem Deus no mundo. Esta é a colocação bíblica, esta é a posição dos ateus que decidem desprezar a Deus. E vamos continuar concluindo aqui, junto com o autor, e até na aula do darwinismo nós falamos de um livro que nós lemos e comentamos alguma coisa sobre ele, né? Sobre a razão de ser ateu, como dentro do estudo da ciência, menos e menos oportunidade para o mundo científico tem, né, de manter o seu ateísmo. Por quê? Porque as comprovações, aleluia, científicas da existência de alguém por trás desta criação tão maravilhosa não permitem a eles, né, manterem a sua posição, mas por causa do orgulho e da autonomia que nós lemos e estudamos no primeiro subtópico, eles permanecem fazendo assim. O terceiro subtópico aí, na verdade nós temos mais um versículo, Isaías 59, 2, eu coloquei esse versículo, gosto muito de ler este versículo porque nos esclarece, olha lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação. O que é iniquidade? É pecado. Maldades. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, a posição de pecado, e veja que por acaso essa posição aí, Isaías não está falando com o mundo que não conhece a Deus, mas com aqueles que até estão dentro do pacto de Israel, mas que estão vivendo no pecado, ok? E ele explica que a posição, o permanecer em pecado, hoje mesmo no pacto que nós estamos, depois de Cristo, se nós pecamos, nós, como diz o texto, temos um advogado para com Deus, podemos pedir perdão dos nossos pecados e ficarmos livres, né? Nós nos arrependemos, ou seja, nós não vamos voltar a pecar. Ou tentaremos, de toda maneira, vamos pedir liberdade ao Senhor, né? Caso haja alguma prisão espiritual aí, né? Então, nós não queremos permanecer no pecado, pelo contrário. Então, nós pedimos perdão e nós caminhamos em santidade, nós nos acercamos de Deus. No entanto, se nós permanecermos no pecado sendo crentes, como Israel, a gente acabou de ler isso, como Israel, tendo a promessa para com eles, mas permanecendo no pecado, a Bíblia explica que a permanência no pecado, cuja posição é a do mundo inteiro hoje, ou seja, os ateus e etc., aqueles que não têm Cristo, né? Então, vão impedir que as nossas orações sejam ouvidas. Eu sei que é impossível entender de um Deus que tudo ouve, tudo vê, mas este texto está aí, não é, para nossa apreciação. Então, você pode até marcar aí, Isaías 59, 2, e depois tomar mais atenção no que isso significa, né? Digerir um pouco mais este texto para você e para os nossos alunos também. O terceiro subtópico, portanto, a salvação em Cristo. O comentarista colocou aqui a revelação em Cristo, e eu propus a salvação em Cristo, uma vez que a resposta bíblica ao ateísmo é: Deus se faz conhecido pela sua
natureza e pela palavra de Deus, nós sabemos que é a revelação maior, mas pela própria natureza. O homem não enxerga e não quer por causa da sua posição de rebelião, que é a queda do homem, não tem nada a ver com as outras desculpas que eles trazem. E, em terceiro lugar, a proposta da bíblica para a solução é a salvação em Cristo Jesus. E o primeiro texto está aí, em Romanos capítulo 10, texto conhecido, né? Versículo 9 e 10 diz, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Ou seja, o problema do pecado está resolvido. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então, este é o primeiro texto, nós temos mais dois textos aí, o segundo é de João, capítulo 3, um texto prático agora, de encontro de Jesus com Nicodemos, capítulo 3, versículo 3, e depois o versículo 6 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, Jesus respondendo a Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, este versículo aí tem uma parte muito importante para nós, é que a salvação em Cristo, ela não é só uma confissão. O primeiro versículo nos deu este primeiro entendimento, que se nós crermos no nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós somos salvos. Mas a salvação que se alcança através do arrependimento e dessas duas coisas que Paulo fala aí aos Romanos, ela tem uma outra realidade espiritual, que é o que Jesus explica aí para Nicodemos, muito preciosa para o nosso entendimento. Qual é? É que há um novo nascimento. E o versículo 6 explica que enquanto nós entendemos nascimento na realidade do homem, da carne, quem nasce bebê, filho de um homem, é um homem pequeno, é um bebê, né? A carne gera carne, mas o espírito é que pode gerar uma nova vida espiritual. Então, este novo nascimento bíblico é uma transformação espiritual, que é um outro texto que diz que nós somos transportados espiritualmente do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino de Cristo Jesus. E por último, aí neste subtópico, ainda o último texto é o de Romanos, capítulo 14 e versículo 17, que diz, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, quem tem a salvação em Cristo Jesus? Aleluia. O problema do homem é que ele não quer conhecer a Deus, ele não quer reconhecer a Deus. Tá? Então, essa é a resposta bíblica. A Bíblia nos responde o seguinte, que o problema do homem não é o sofrimento, é que ele não quer reconhecer a Deus, ok? Não é que ele não crê, não é a ciência. O problema do homem não é a ciência. O problema é que ele não quer reconhecer a Deus. O problema do homem é que ele está no pecado. Ele é rebelde contra a palavra de Deus e contra Deus. E a salvação em Cristo é a única solução. E para isso, como nós vimos neste último versículo aqui, o reino, a realidade de Deus, não é do reino de Deus, da salvação em Cristo Jesus, é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo, ou seja, uma realidade espiritual que nos faz felizes, completos, mesmo em meio a um mundo caído como nós vivemos. Então, vale a pena ser salvo. E é isto que a Bíblia propõe para nós. E isto que vale a pena aprender numa classe como essa sobre o ateísmo, que muitas vezes gritantes, né, nas nossas universidades, até na nossa escola, antes da universidade, no nosso curso médio e etc., qualquer escolaridade aí que não seja numa escola cristã, e alguns até dentro do cristianismo, é o que eu vou colocar no terceiro tópico. Essa é a nossa tristeza maior. Eu vou compartilhar com você. Eu vou ler o tópico do pastor, mas depois o meu terceiro tópico eu vou diferenciar. Eu vou compartilhar com você aonde o ateísmo, em suas minuciosidades, tem entrado dentro do cristianismo. Não o ateísmo dizer não há Deus. Claro que qualquer cristão não vai dizer não existe Deus. Mas há três colocações, três posições, inclusive teológicas, que eu vou compartilhar com você, que hoje já é vivido no meio de um evangelicalismo. Claro que essas pessoas, eu me pergunto, aonde está? Estão em pecado? Estão salvos? Estão no caminho estreito? Ok? Mas a palavra de Deus nos vai ensinar que eles estão errados, mas infelizmente estas coisas estão ainda dentro da nossa, dentro das nossas igrejas.
Então, nós lemos aqui o segundo tópico, terceiro tópico na página 66, consequências espirituais e morais do ateísmo. Em primeiro lugar, um vazio existencial. Sem Deus, o ser humano perde a referência última para a sua existência. Tudo se torna efêmero, passageiro, tem um significado sem ter significado eterno. Quando a vida é reduzida apenas ao que se vê ou se consome, surge o vazio interior. Um sentimento de que algo essencial está faltando. Então, veja, essa é uma primeira consequência espiritual do ateísmo. Então, as pessoas que decidem, olha, não tem Deus, nós somos produto de uma evolução, nós somos somente um monte de célula, um monte de químico andando, e quando acabar, morre, se desfaz e desapareceu. A vida não tem significado. E não é à toa que a quantidade de suicídio tem aumentado de uma forma absurda. Porque se alguém entende a vida assim, a vida não faz sentido. Então, sem o entendimento bíblico daquilo, da realidade, do porquê, de como resolver as situações que nós estamos vivendo por causa do pecado, sem ter esperança de vida eterna, tudo perde o sentido. E é isso que o pastor nos está fazendo entender aqui. Esse vazio, segue ele aqui, é perceptível nas crises emocionais, na busca desenfreada por prazer e na falta de propósito duradouro. O salmista declara: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O coração humano clama por um sentido que só Deus pode preencher. Então, essa é uma verdade. A alma do homem foi feita, aleluia, à imagem e à semelhança de Deus. Então, o nosso sentimento nunca vai ser perfeito, a nossa realidade espiritual nunca vai ser completa se essa imagem de Deus não for restaurada, né? Se Deus não estiver presente, aquilo que é de Deus estiver presente de volta, essa religação com Deus, através, no caso, hoje nós vivemos com o novo nascimento. Então, quando isso acontece, nós temos a possibilidade, e eu digo possibilidade porque alguns entram no caminho, mas desistem de permanecer no caminho. Aceitam ou permanecem num cristianismo teórico, num cristianismo religioso, né? Mas que não tem a vivência espiritual com aquilo que Deus propôs e deu para nós, mormente neste tempo, que é a presença do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos faz entender a palavra de Deus, entender as coisas espirituais e viver este relacionamento. Ou seja, o que adianta ter um relacionamento e não viver? É como antigamente, que a gente não tinha o WhatsApp e outros, né, outros aplicativos que nós podemos ver as pessoas. Você se separava da pessoa fisicamente, você podia ter ainda uma mãe, você podia ter um irmão. Mas o que adianta se você não tem nenhum contato, no melhor dos sentidos, com essa pessoa? Estou fazendo um paralelo muito distante, com certeza. Mas é o que muitos, infelizmente, estando em Cristo, decidem viver. Então, continuam com um vazio existencial, continuam tendo problemas emocionais e espirituais. Será que nós estamos percebendo aí? A necessidade que continua dentro da igreja de tantas palestras sobre cura de alma? Se a solução da cura da alma está num relacionamento, no poder espiritual da salvação, não faz sentido. Mas então por que acontece? Porque nós entramos pela porta, mas não seguimos o caminho. Nós não temos um relacionamento com Deus. E ter relacionamento com qualquer um custa um preço. Como nós fizemos um paralelo muito distante, você tem que ligar para a pessoa. Você tem que esperar, no caso da pessoa, né? Deus não, Deus sempre está disponível, mas da pessoa atender, estar disponível, poder ficar aquele tempo com você. Você tem que conversar, você tem que gastar tempo. O relacionamento maior, quanto mais tempo você gasta com essa pessoa, escutando as suas amores, inclusive, escutando seus problemas, escutando as bênçãos que ele teve. Toda a realidade do relacionamento custa preço do nosso tempo, custa preço da nossa emoção, né? Enfim, outras coisas como essa. E é nosso relacionamento com Cristo também. Se nós quisermos andar com Cristo, nós precisamos ouvir a sua voz e é pela sua palavra. Nós precisamos falar com ele, aleluia, através da oração e assim por diante. Confusão moral é a segunda consequência espiritual e moral do ateísmo. Claro que o foco aqui não é para a igreja, eu estou trazendo para a igreja. Mas o foco do nosso pastor aqui é para o mundo, que é quem mantém a posição do ateísmo, né? Confusão moral. A sociedade sem Deus tenta criar as suas próprias éticas, muitas vezes baseadas em sentimentalismo, pragmatismo ou autoajuda. No entanto, tais padrões são instáveis e insuficientes para lidar com o pecado.
humano, sem um padrão divino, o certo e o errado se tornam confusos e facilmente manipulados. É por isso que precisamos ter as Escrituras como nosso padrão de vida e conduta. Somente a verdade de Deus é imutável e capaz de transformar o coração do homem. Então, nós já vimos isso sobre a transformação, né? Mas a confusão moral, então, da humanidade, da sociedade, está em função daquilo que é o pecado. Que o pecado não só impede o nosso relacionamento com Deus, mas faz a situação humana, na sua prática, cada vez pior. Ou seja, toda sorte de homicídio, toda sorte de mentira, tudo que o pecado só traz mais e mais e mais mazelas para o homem. Então, as pessoas querem decidir o que é certo e errado para eles, ou seja, a moralidade de cada um é de cada um, o que é certo para você, não é para mim, para aquela conversa deles, né, de pós-modernismo aí. No entanto, vira uma confusão moral. Por quê? Porque cada um exatamente tem o seu. E o que é para um é para outro. Imagina se o sistema judicial, por exemplo, funcionar em relação a isso, e tem sido cada vez mais maleado, né, em função da realidade social. E a justiça, o bem-estar, não é aquele que ganha prioridade. E a lei de Deus não muda. Então, enquanto para aqueles que temem a Deus, entendem da parte de Deus o que é certo e o que é errado, aqueles que estão no mundo, os ateus, sofrem e cada vez vão seguir sofrendo mais o custo, o pego, o preço, a paga, né, como diz a palavra de Deus, do pecado. E a missão da igreja é o terceiro subtópico. Diante do ateísmo, a igreja é chamada para ser luz e em meio às trevas, um farol que indica o caminho, anunciando a existência de um Deus criador que se revelou em Cristo, não deixando a sua criação perdida. Diante do crescimento do ateísmo e do secularismo, a missão da igreja se torna ainda mais urgente. Devemos proclamar a verdade com amor, compaixão e ousadia. O último parágrafo aí diz: a oração pelos que não creem é necessária, pois só o Espírito Santo pode convencer o coração endurecido, visto que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Por isso devemos clamar por uma ação sobrenatural. E eu digo sim. No entanto, não basta só orar pelos incrédulos, né? Há muitos no meio que eu convivo, inclusive evangélico, onde eu estou, na igreja que eu estou neste momento, que tem essa perspectiva, assim como o pastor colocou. E somente essa. O problema não é essa não está errada, está certa. Nós temos que orar para que Deus quebre cadeias e permita que a pessoa escute, dê ouvido e o Espírito Santo trabalhe, mas ele sempre vai fazer isso desde que a palavra seja pregada. Nós precisamos que um folheto chegue na mão dessa pessoa. Nós precisamos convidá-lo para a igreja. Nós precisamos falar uma palavra. Nós precisamos dar um testemunho pessoal para essa pessoa. Porque quando a palavra é pregada, porque essa foi a ordem de Jesus. Amém? Jesus não disse, olha, somente ore pelas pessoas para que se quebre os grilhões, que maldição seja quebrada, poderes das trevas, espírito territorial. Essa palavreado todo não tem nada com Jesus e não tem nada com a Bíblia. Não tem nada com a palavra de Deus, nada. O que Jesus mandou para a igreja fazer, como o pastor colocou aqui, a missão da igreja qual é? É pregar o evangelho. Pronto. Nós não gostamos desta missão como é, principalmente em dias de hoje. Nós queremos achar uma maneira de fazê-la mais fácil. Eu entendo, eu sou como você humana, tá? Mas nós não podemos mudá-la. O fato é que se a gente quer obedecer ou não é problema nosso. Mas o que Deus mandou fazer, por quê? Porque este evangelho que ele nos deu é o que tem poder. Toda a nossa manipulação vai tirar o poder do evangelho, porque vai deixar de ser o evangelho de Cristo Jesus. Será que faz sentido? Nós fazemos com amor, nós fazemos porque queremos alcançar as pessoas, nós fazemos por boas intenções. No entanto, Deus não precisa das nossas boas intenções, porque o que ele fez, não só a criação primeira perfeita, mas o evangelho que através do sangue, da morte de Cristo Jesus e sua ressurreição, e a mensagem que nós temos que trazer é suficiente, aleluia, para que aqueles que queiram, escute por favor, que isso é o que é importante, aqueles que queiram encontrem vida eterna, encontrem o poder que vai salvá-los. Agora, se alguém não quiser, não adianta o que a gente faça, pode dar rosinha, pode fazer café, pode fazer chá, pode fazer bolo, pode fazer muito louvorzão, pode passar a noite toda no louvorzão, pode fazer o que você quiser, muda a cor da igreja, muda a placa, muda tudo, não mudará o coração das pessoas. Amém? Vamos ao nosso roteiro, né? De volta agora aí no nosso terceiro tópico, nós temos aí novas crenças evangélicas paralelas ao ateísmo. Então isso não está na lição, mas eu vou colocar como recurso adicional para você aí. E são três que não são o ateísmo por dizer, não é? Como nós temos estudado nessa lição, mas são
coisas que caminham paralelas ao ateísmo, mas que estão entrando dentro da igreja. Isso que é para mim o problema, e eu aproveitei essa lição para te dar uma introdução sobre isso. E eu espero que eu consiga fazer somente uma introdução mesmo. Primeiro, a evolução teísta. Segundo, o agnosticismo. E terceiro, a redefinição do pecado. Para evolução teísta, ela é chamada também de criação evolucionária. Ou seja, Deus criou, mas ele criou através da evolução. Então, os da teoria da evolução não estão errados. Somente quem está por trás da evolução é Deus. Então, esta é a evolução teísta que alguns estão crendo dentro do nosso meio evangélico. É bíblico, irmã? Não. Não existe evolução biblicamente falando, e eu vou ler para você estes textos aqui, não é? Da palavra de Deus, botamos cada um em um slide aí. Gênesis 1:21 é o primeiro, olha lá. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme o quê? As suas espécies. Então ele já criou certinho, bonitinho como é. Não criou uma coisa no meio do caminho. E toda ave de asas conforme a sua espécie. Essa palavra conforme a sua espécie é o que a Bíblia fala para descomprovar, para ir em contrário, a tirar a possibilidade da evolução. Não existe evolução. Não existe evolução. Nem só para o início da vida, né? Como principiou, mas como supostamente progrediu até chegar às espécies de hoje. Nós não chegamos às espécies. Segundo a Bíblia, como estamos vendo aí, cada espécie foi criada. E viu Deus que era o quê? Que era bom. E fez Deus, no versículo 25, as feras também da terra, conforme o quê? A sua espécie. Cada uma já foi feita, irmão. A ave foi feita, a baleia foi feita, tudo foi feito. O gado conforme a sua espécie e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que é o quê? Que era bom. E o último, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, o que nós vemos aí, claramente para nós, é a explicação bíblica que não existe uma evolução, tá? Não existe uma evolução guiada por Deus, mas, pelo contrário, Deus criou conforme cada espécie. Então, ainda mais aqui sobre a evolução teísta, e este material que eu estou falando está disponibilizado para você, junto com o material da aula, tá? Você pode baixar não só o roteiro, mas este material que explica cada uma dessas coisas. Então, ainda aí, eles creem que a Terra tem bilhões de anos, porque quem acredita na evolução fala assim, foram bilhões de anos para chegar de uma bactéria, de uma coisa atômica, né, até um estômago ambulante, o que quer que seja que eles falem. Até que virou o primeiro bicho e foi mexendo, fazendo, até que a historinha que chega de bicho a bicho, de bicho a bicho, né? E isso a Bíblia fala, não só eles não podem provar, não tem comprovação científica, irmãos. Não tem. Ok? A ciência não é uma vergonha, porque não tem nem perto, nem longe, principalmente depois que se descobriu a questão do DNA, das células humanas, acabou o mundo do evolucionismo para a ciência. Então é literalmente uma vergonha. Ainda assim, é o texto que nós temos de estudo para todos os estudantes nas escolas, né, primárias e secundárias e universidades, uma coisa que não tem a menor lógica e prova humana nenhuma. Mas neste sentimento, a Terra teria bilhões de anos. Né? Eles rejeitam a Terra jovem, que é o tempo bíblico. Você quer saber quanto tempo tem a Terra? É simples. De Jesus para cá, nós já temos ideia, porque o calendário romano mudou a data, né, de zero de novo, então a gente está no ano 2026 agora, se você está vendo essa gravação neste tempo, né, que nós fizemos para este estudo aqui, 2026. Então, são 2026 anos desde o zero, que foi o nascimento de Jesus. E para trás, como é que funciona? Aí você vai encontrar em Mateus, capítulo 1, se não me engano, a genealogia, que vem desde Adão. Então, ali tem todas as gerações, de Adão até Jesus. Então, ali dá para ter noção, se você for lá no Antigo Testamento e contar os anos até que teve o próximo filho, ou pelo menos dá para ter uma ideia de quantas gerações passadas. Uma coisa você vai estar seguro. Aleluia. É que não são bilhões de anos, aleluia. Então, a evolução não tem lógica nenhuma na razão, no uso da razão, da ciência e comprovação, mas a Bíblia desprova completamente esta realidade. Então, como é que essas pessoas que são crentes e são da evolução teísta, como é que funciona isso, irmã? Eles dizem, olha, Gênesis 1 e 2 é uma poesia teológica, não é uma narrativa factual.
Ou seja, não é de verdade. É Deus sendo criativo poeticamente e tem que ser entendido como alguns, né, caminham aí alegoricamente e não como nós entendemos a palavra de Deus. Então, essas pessoas, apesar de se dizerem cristãs, rejeitam o design inteligente, que é um sentimento científico, que não necessariamente use a pessoa ou a palavra Deus, mas que comprova, não ia dizer que não desprova, mas comprova que há alguém que fez o design deste universo que nós conhecemos, né, da Terra, de nós, e este ser é muito além em inteligência do que nós temos. Alguns nomes relacionados com essa evolução teísta, N.T. Wright, Tim Keller e Scott McKnight, e eu digo isso porque alguns desse material, destes livros, já foram traduzidos ao português, então é interessante você ter estes nomes para você fugir de tudo que essas pessoas estão escrevendo, porque se creem nisso, irmãos, estão em caminhos contrários à palavra de Deus. E mais uma vez, este material aqui que eu estou em mãos lendo, você tem disponível na descrição deste vídeo aí. Então, o texto nós já lemos da evolução teísta. O segundo é o agnosticismo. Antes de eu ler os textos, eu vou dizer para você que agnosticismo significa o seguinte: não é ateu. Ateu diz Deus não existe, ok? O agnosticismo, ele diz, Deus pode até existir, mas eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza. Então, alguns cristãos agnósticos, eles dizem, olha, eu não tenho muita certeza sobre Deus, uma coisa eu sei, é que eu sigo o exemplo de Jesus, eu sigo os ensinos de Jesus. Então, essa tem sido uma vertente muito crescente no meio evangélico hoje, principalmente dentro daquilo que se conhece como cristianismo progressivo, ok? Dizem assim mesmo. Sobre Deus, eu tenho até um livro aqui, não vou pegar agora, mas que é exatamente escrito, cristianismo sem Deus, é a proposta. Ele é um agnóstico, ele é uma pessoa que não aceita o Deus do Antigo Testamento, né? Só que o Deus do Antigo Testamento foi quem mandou a Jesus, mas através de Jesus, ele busca em Jesus, na história de Jesus, nas palavras de Jesus, aquilo que lhe interessa, para uma terra mais social, para aquilo que os ateus tentam fazer sem o nome de Jesus. Estes se dizem crentes, este homem que eu estou falando se diz pastor, mas que fala de Jesus sem Deus. Não é possível, né? Deus para eles é um símbolo, outros, né? Porque eu quis colocar alguma coisa para você entender como isso funciona em meio evangélico, para você ter noção, ideia sobre isso aí, mas nem todos os agnósticos, nem todos da evolução teísta pensam exatamente 100% da mesma maneira. Então, há algumas visões entre eles, mas todas distorcidas da palavra de Deus. Então, alguns dizem que o assunto é o seguinte, Deus não é uma pessoa, Deus é um símbolo, é um conceito, ou seja, falar de Deus representa falar, por exemplo, de bondade, falar do amor, né? Então, eu conheço literatura de pessoas que falam do amor maior como se fosse se referindo a Deus, mas não aceitam a pessoa de Deus. Então, esta é uma das maneiras do agnosticismo se mostrar em literaturas que parecem cristãs, às vezes com pessoas com títulos que nós reconhecemos como cristãos, mas que não tem nada de Deus. Deus está se tornando, alguns deles dizem, Deus está evoluindo junto com a criação, absurdo, né, irmão? Então, veja aí o que é o agnosticismo, e eu vou colocar aqui para você os textos bíblicos sobre este assunto aí. O agnosticismo, em primeiro lugar, Hebreus 11:6. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador do que busca. Então, você não pode ser crente agnóstico, porque se você tem fé, é necessário que creia que ele existe. Então, não existe isso. O próximo texto é em Mateus capítulo 23, 27 a 28. Ai de vós, disse Jesus, escribas e fariseus, então tá aí a resposta para os que dizem, eu sigo a Jesus e etc, né? Escribas e fariseus, porque vocês são o quê? Hipócritas. Pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, isso mostra para nós que estes que são agnósticos estão mostrando uma capa de, a gente segue a Jesus, e no fim de tudo tem que ser bom, e é o maior amor, a busca da verdade, não, a busca do amor, a busca das coisas socialmente corretas, e etc. Toda a plataforma que eles têm, qualquer um deles, que são também alguns grupos, né, mas que rejeitam ao Deus da Bíblia, ao Deus que enviou Jesus, e ao Jesus da Bíblia. Então Jesus diz, olha, vocês são hipócritas,
porque a palavra de vocês é bonitinha, a maneira de falar de vocês é muito educada, e eu digo de passagem, irmãos. Alguns que eu tenho convivido, visto, né, em algumas programações, lido seus escritos, alguns mantêm a nobreza, alguns não, já pega pesado, já, enfim. Mas alguns, muito boas palavras, muito sábios em suas palavras. Mas o que está por dentro é rebeldia contra o nosso Deus. Então, a gente fica, irmãos, no mesmo lugar. Qual é? Ou a gente quer obedecer a Deus, quer se submeter à palavra de Deus, ou não queremos. E Deus não vai forçar ninguém. Deus não vai colocar ninguém para receber forçosamente nem o seu amor. Agora, o amor de Deus não caminha longe, separado perfeitamente com a justiça, com a sabedoria de Deus, com todos os demais atributos de Deus, a verdade de Deus. Tudo que Deus, ele é junto ao mesmo tempo. Um não pode pesar mais, porque esta é a perfeição que existe em Deus, e só Deus tem essas coisas. Então, ou nós nos submetemos a Deus, ou não. Vamos ao versículo seguinte aí, é o último de Timóteo, capítulo 3, versículo 5 da segunda carta, que diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que diz a Bíblia para a gente fazer? Afasta-te. Então, estes que têm cara, mas não têm coração, né? Tem aparência de piedade. Estão lá, né? Mas cujo coração, cuja virtude é contrária à obediência à palavra de Deus, nós não temos que ficar perto deles. Escute, aos jovens, aos professores que são estudiosos, nós não devemos estar consumindo os seus livros, nós não devemos estar ouvindo as suas programações. É suficiente, às vezes eu fico, Senhor, às vezes eu tenho que ver alguma coisa para conhecer, para poder avisar as pessoas, para poder alertar e dizer o que realmente tem lá, né? Mas eu me lembro que o meu pastor mesmo, por muito tempo, debaixo do seu pastorado, ele dizia, minha filha, não veja, não leia. Por quê? Porque eu não estava pronta, porque um dia ele até me pediu para fazer um trabalho, né, escrito para nós ensinarmos num curso que ele ia fazer, um seminário, e eu falei, pastor, isso aqui é barra pesada. Então ele me disse, olha, ore, jejue, se prepare, porque é coisa espiritual. Eu quero dizer para você que este assunto de diferenças teológicas, é gente que não crê bem assim no céu, crê em outra coisa, ou que crê, é agnóstico dentro da igreja, irmãos, isso é espiritual e é pesado, é das trevas mesmo. Eu quero que nós tenhamos esta segurança espiritualmente, ok? Se você desatentamente for consumir este material, você vai pagar um preço muito alto por isso. Eu estou dizendo porque, na minha experiência, eu tive determinadas coisas que eu senti, fui procurar o pastor e ele diz, minha filha, você tem que tomar mais cuidado. Tem preparação espiritual para lidar com essas coisas. Né? E eu não estou falando daquela coisa de, demônio, isso aqui, não. De tira para cá, tá ali, tá. Não, irmãos. Não, mas é porque é coisa realmente, a gente pensa, mas é de crente, o homem é pastor. Entendemos? Tudo que está contrário à revelação de Deus, que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus a entender. O terceiro subtópico aí do nosso estudo, né, a redefinição do pecado, é a terceira coisa que eu vejo acontecendo na igreja hoje. O que significa isso? Significa que as pessoas estão dizendo, olha, pecado é isso, não o que a Bíblia chama de pecado. Então isso não é um ateísmo, mas é uma maneira de fazer a igreja acreditar, como o ateísmo acredita, que não existe pecado. Se só existe matéria, se não existe um Deus, não existe pecado. Então eu vou, em primeiro lugar, mostrar para você 2 textos bíblicos aí, não é? 2 textos bíblicos para nós. O primeiro de Isaías 5:20, e diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, é uma palavra profética aí, mas de Deus para nossas vidas. Ai daqueles que fazem isso. E é o que nós vemos hoje. Há coisas que são más diante de Deus, e na igreja está tudo bem, é ok. E isso Deus não vai aceitar, nunca aceitou e não vai aceitar. O próximo texto aí, em Timóteo, 2 Timóteo 4:3, diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, a admoestação de Deus, o caminho de Deus. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E agora eu já vou procurar aqui para você
o material desta redefinição de pecado, eu vou compartilhar com você aqui, para que você possa ver comigo, 3 vertentes, ok? Eu pus em poucas palavras aqui, foi de uma maneira até certa, rápida que eu fiz isso aqui para você ter uma noção, não é uma aula sobre isso, mas para termos ideia. Para o movimento da nova reforma apostólica, pecado é influência ou controle de demônios, ao invés de ser uma rebelião contra Deus, necessitando de arrependimento. Ou seja, quando eles não falam da palavra pecado, você está sentindo tentação, é demônio, é influência demoníaca, e etc., é controle demoníaco, vamos quebrar as cadeias, vamos orar, vamos declarar. Essa é a colocação da nova reforma apostólica. Pecado, ele não diz, olha, irmão, você está tentado? Caia aos pés de Jesus, se arrependa, em nome de Jesus. Venha, se santifique. Não existe isso. O sentimento de culpa é o quê? É causado por prisões territoriais e maldição hereditária. Então, você está se sentindo mal porque você caiu num pecado que você já tinha saído dele e etc. Isso aí é maldição hereditária, vamos quebrar essa maldição, essas coisas todas. Então, essas palavras que você está escutando aí, controles, influência demoníaca, maldição hereditária, prisões territoriais, todas são palavras que vêm deste movimento, e esta realidade é antibíblica. O pecado na Bíblia, como nós já estudamos aqui, não é lidado desta maneira. Não é que não exista demônio, tá? Não é que o demônio não possa, os demônios ou Satanás não possam ter nenhuma atuação, tá? No entanto, a realidade do pecado não é essa biblicamente para nós. A justificação, segundo eles, e a santificação vem por usar a autoridade do reino, usar quebra de maldições, vem de fazer guerras espirituais, quebra de prisões demoníacas. Nada eles falam sobre a convicção de pecado pelo Espírito Santo, o arrependimento e a busca da verdade, da santidade. Então, nós entendemos que quando há um pecado, o Espírito Santo nos convence, é ele que nos faz sentir culpado. Para eles, não. Você está sentindo culpado, tudo é demônio, né? Tudo é coisa disso que tem que quebrar maldição, tem que declarar, e essas coisas todas que nós estamos vendo algumas palavras sobre eles aqui. Vamos ao próximo de redefinição, que é trazida por aqueles que estão na teologia da prosperidade, né? E o que eles falam sobre pecado é isso aí. O pecado impede a bênção de Deus. E os sinais do pecado são a pobreza ou doença, imagina. O coitadinho do crente Paulo, vamos chamar Paulo de Tarso, né? Quando ficou doente ou não tinha dinheiro. Segundo eles, as doações financeiras quebram as maldições de pobreza e ativa as bênçãos de Deus. Então, irmão, cuidado com essa palavra ativar. Cuidado com essa palavra ativar. Professor, jovem, quando você escutar isso aqui, vamos fazer isso aqui para ativar, abre o olho e fecha ao mesmo tempo. Você abre o olho para ver quem falou e fecha a página dele e dela para sempre na sua vida, em nome de Jesus. Então, esse tipo de coisa, né? Os da prosperidade pedem doações, não pedem doações, digam, não, você tem que dar, a vitória tua está nisso. A vitória está, você quer quebrar essa maldição, você tem que dar, porque aí o espírito da pobreza vai sair da sua vida. Então, o pecado para ele é pensar ou falar coisas negativas, é a tal da confissão positiva. Você falar qualquer coisa, tem crente, irmão, eu já vi crente apavorado. Falou uma coisa e fica. Eu vi um outro dia, numa situação, o rapaz falou uma coisa assim, que não era horrível, não. Eu só falei uma coisa, numa circunstância, será que aconteceria isso? Irmãzinha, bate na boca, você cuidado com o que você fala, porque se você fala isso vai acontecer, e etc, etc. Irmãos, isso não é bíblico, não. Você desculpa. Não é bíblico, não, irmãos. Nós não vivemos esta realidade, tá? Ninguém tem que ficar aí, o coitado do crente, se vigiando do que pensa. Claro que nós não precisamos pensar em coisas, porque as promessas de Deus, a vida em Deus, e alguém que vive, que o problema é nosso, vamos ser bem honestos aqui, é que nós, como crentes, muitas vezes, não estamos vivendo uma vida, como nós falamos no último tópico, em comunhão com Deus. Então, nós estamos em Deus, mas vivendo uma vida carnal. Então, por causa disso, o pecado está mais perto de nós. As situações, e a infelicidade e determinadas mazelas na nossa alma são uma realidade da nossa vida, não é por causa de demônio, não, irmãos. É que nós estamos vivendo uma vida carnal. Pecado, segundo eles, mais uma vez voltando aí, é erro que impede o destino. Se você vence pecado, quando acessa o seu potencial. Isso aí, inclusive, são palavras que vêm da Joyce Meyer. Redefinição do pecado, teologia do reino. Então, esse terceiro, eu só coloquei 3 aí para você, tá? Então, nós colocamos a nova reforma apostólica, a teologia da prosperidade, a teologia do reino, que é essa que mais tem crescido entre os jovens, inclusive no Brasil. Para eles, pecado é fundamentalmente rebelião contra o governo de Deus como rei.
não apenas uma transgressão moral, ou seja, pecado não é adulterar, pecado é rebelião contra o rei, né, do reino, Jesus. Representa uma troca de lealdade, escolher o reino das trevas em vez de submeter-se a Deus, isso é pecado. Manifestando-se tanto pessoalmente, escolhas individuais, como sistematicamente, estruturas injustas que refletem poderes malignos. Então, o pecado, por exemplo, para eles está nas estruturas, né? Então, esse movimento de que todas as estruturas é do mal, é do maligno, e etc, etc, nós estamos pelo reino de Deus, vamos refazer tudo isso de uma maneira cristã, e etc, de acertar as 7 montanhas, e tomar posse, ter domínio. Toda essa conversa é por trás de uma teologia chamada teologia do reino, ou dominionismo, e outros nomes que caminham junto, né? No entanto, toda essa falácia vê a realidade do pecado diferente do que a Bíblia propõe para nós. Os seres humanos, segundo eles, estão escravizados pelo pecado, precisam de libertação através da vitória de Cristo. O arrependimento é mudar de reino, transferir lealdade para Jesus e entrar em uma comunidade sob o governo divino. Então, veja, se arrependimento é mudar de reino, ninguém precisa chamar o arrependimento, esse é o ponto deles. Então, essas campanhas, esses shows, na verdade, a maioria deles são shows, não é? Eles não chamam ao arrependimento, não tem uma mensagem evangelística, não é? Como nós temos por Jesus várias delas. Quem prega o evangelho, quem é evangelista, conhece, né? Os textos que Jesus ensina, Paulo tem tantos outros também, mas para chamar ao caminho de Cristo, para deixar o seu caminho de pecado, para se arrepender, para confessar a Jesus Cristo, para entrar no caminho de Cristo. Então, eles, como não veem pecado assim, tão somente chamam, olha, venha para o reino, que no reino você vai ser vitorioso, porque o rei vai cuidar de tudo, isso aqui é dele, e é a terra, e vamos melhorar, e vamos participar no sistema, mas nós como cristãos, e vamos tomar tudo, não é, para ser cristão, e etc, e essa conversa toda não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus. Usa a palavra reino, mas não tem nada de Deus. E falam sobre uma vida, um reino terrestre, que para quem conhece a Bíblia, sabe que o Senhor Jesus, foi uma promessa que ele fez a Israel, que ele teria um reinado aqui nesta terra, que nós reconhecemos no texto apocalíptico como o milênio, e logo depois, conforme Jesus prometeu a nós, a cada um de nós como igreja, como salvos, inclusive aquele que em Efésios capítulo 4, né, ele diz, levou cativo o cativeiro, todos estes salvos de todos os testamentos, de todos os tempos, estarão para sempre no céu por toda a eternidade com Jesus. E eu enfatizo assim porque, infelizmente, a teologia no meio do cristianismo está mudando e está se distanciando da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, tenha a graça sua sobre as nossas vidas para que nós possamos continuar buscando e encontrando a sua presença, a sua verdade. E eu agradeço que você ficou comigo até este momento aqui, espero em Deus que tenha sido uma bênção este material, não esqueça, está tudo disponibilizado gratuitamente aí na descrição do vídeo. Deus abençoe ricamente a você na sua sala de aula neste fim de semana, em nome de Jesus. Amém.